O Holocausto ocorreu entre 1933 e 1945, principalmente na Alemanha e em países dominados pelos nazistas. Foi a perseguição e assassinato de muitos judeus, ciganos e opositores políticos, que eram levados para campos de concentração para trabalhos forçados. Em lugares não se existia humanidade, porque lá se perdia tudo. Se perdia famílias, se perdia mães, se perdia pais, se perdia tudo que você possa imaginar. Não existe tamanha dor que essas pessoas passaram. O Holocausto ficou conhecido como um dos maiores crimes da história da humanidade, e por isso a gente estuda para evitar que no futuro algo assim ocorra novamente. A importância histórica do Holocausto reside em seu papel como um marco definitivo, que impulsionou a criação do sistema moderno de direitos humanos. A memória desse genocídio serve como um alerta global para, assim, combater ao antissemitismo e ao racismo e à intolerância, garantindo que atrocidades semelhantes nunca mais se repitam. Em 1933, aconteceu a ascensão nazista e leis Nuremberg, e Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha. Em 1935, são criadas as leis Nuremberg, que retiraram a cidadania dos judeus e proibiram casamentos alemães. Em 1938, em 9 de novembro, aconteceu a Noite dos Cristais, onde paramilitares nazistas promoveram um PROCON contra os judeus em toda a Alemanha e Áustria, queimando sinagogas e destruindo comércios. Entre 1939 e 1941, os guetos e os Einsatzgruppen, com a invasão da Polônia em 1939, os judeus foram confinados em guetos insalubres. E em 1941, com a invasão da União Soviética, os Einsatzgruppen passaram a fuzilar judeus em massa. Bom, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi também o fim do nazismo, derrota da Alemanha nazista, que pelas potências aliadas, né? A Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a URSS, em 1945. E aí teve a libertação dos campos de concentração. Tiveram milhares de sobreviventes, famintos, doentes, traumatizados, onde muitos não puderam retornar às suas casas devido ao antissemitismo que ainda permanecia naquele contexto. O deslocamento deles ficou muito difícil, onde dezenas de milhares de refugiados judeus ficaram desabrigados na Europa. Muitos migraram para o oeste europeu. E com a formação do Estado de Israel em maio de 1948, cerca de 170 mil pessoas, no caso refugiados judeus, emigraram para lá, entre 1945 e 1953. Então, lá Israel é um lugar com muita concentração de pessoas judaicas, por causa deste movimento que teve nessa época. Como consequência para os nazistas, líderes nazistas da época, ocorreu o julgamento de Nuremberg, né, que ocorreu entre 1945 e 1946, onde foram acusados de 177 réus, né, e ocasionou prisões, penas de mortes desses nazistas por cometerem crimes de guerras, crimes contra a humanidade. A ONU estabeleceu, em 2005, o Programa de Divulgação do Holocausto e o dia 27 de janeiro como o Dia Internacional em memórias às vítimas deste holocausto, né? E é possível ir se visitar um dos campos de concentração, onde você vai lá, visita, tem museus e outras diversas coisas. O Holocausto também serviu para abrir mais debates sobre o preconceito, sobre o racismo, sobre esse negócio,
no caso que inclui o racismo, né? De pensar que uma raça é superior à outra, abriu muita a discussão disso, e sobre o genocídio, né? E veio também para mostrar pra gente como a humanidade consegue ser cruel com ela mesma, e como o ser humano consegue acabar consigo mesmo. Eu espero que com esse vídeo você tenha aprendido mais sobre o Holocausto e como ele foi um dos piores crimes cometidos na humanidade durante toda a história. Eu agradeço por você ter assistido e até uma próxima.